Todos acharam? Diz assim, Oséias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Só por aqui, por enquanto. Eu não sei quantos já conhecem essa história de Oséias, mas como é interessante, né? O próprio Deus chama um profeta, um homem de Deus, e no início do seu ministério, antes dele começar o seu ministério, Deus fala: vá, tome uma mulher adúltera. Nós falamos aqui muito na igreja, e a gente sabe muito bem disso, que não existe, né? Pecadão, pecado, pecadinho, enfim, tamanhos de pecado. A gente fala bastante isso, né? Embora, isso é para Deus, né? Deus nos olhando, não existe diferenciação. Mas embora alguns tipos de pecado têm consequências maiores, a gente não pode negar isso. Tem alguns tipos de pecado que geram uma comoção na família, geram uma comoção na comunidade, na igreja, não é verdade? Então isso não é hipocrisia. Para Deus realmente, a palavra diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Para Ele não há diferenciação de pecado, mas consequências são diferenciadas. Se eu mentir, a consequência será uma. Se eu matar, a consequência será outra. Certo? E aí é interessante como que Deus usa esse que é um dos maiores pecados que a gente vive, que a gente sofre. Isso não é de agora, desde a época do antigo Israel. Você já deve ter visto nos filmes que o que acontecia com uma mulher adúltera? Era apedrejada até a morte. Isso, a religiosidade do povo judeu tratava o adultério dessa maneira. E Deus usa especificamente esse tipo de pecado para mostrar algo, para mostrar como o povo estava vivendo. E aí ele chama Oséias, para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui nesse momento. Oséias ele viveu ali por volta de 750 a.C., né? Por volta do século 8. Nós vimos no começo aqui que ele viveu na época dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que são reis de Judá, e de Jeroboão, que é filho de Jeoás, que é rei de Israel. Para vocês entenderem, desde a época de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, né? Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. E o que estava acontecendo? Lendo essa passagem aqui, me lembrou essa semana, quando eu estava assistindo os 10 Mandamentos, mais uma vez eu vou falar da novela. E aí, uma das vezes que Arão e Moisés foi dar notícia para o povo: o rei nos libertou, e o povo ficou tão alegre, tão feliz. Arão falou assim: se nós nunca mais se desviarmos do Senhor, jamais serviremos a nenhum outro povo. Ele falou essa frase lá no começo de Israel, quando Deus iria libertar eles da escravidão. E o que aconteceu? Infelizmente, o povo abandonou o Senhor. E eles foram escravos de novo. Então o que aconteceu? Moisés e Arão serviu para libertar o povo do Egito, lá em 2000 anos atrás. E aqui, por volta de 700 anos de Cristo, um pouco antes do que? Da Babilônia. Então, Deus já sabia disso. Isso que é muito interessante. Deuteronômio 31:16 diz assim: e o Senhor disse a Moisés, lá no começo: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Olha que coisa interessante. Desde o começo, Deus já sabia que o povo iria abandonar ele várias e várias vezes. E aqui nós já aprendemos uma lição. Mesmo Deus sabendo que o povo iria abandonar ele, mesmo Deus sabendo que eu vou pecar, que
que você vai pecar, que você vai errar, Deus jamais desiste dos seus. Olha que lição maravilhosa. Isso serve muito para nós. Deus, mesmo sabendo que nós somos falhos, Ele nunca vai desistir da gente. Você não sabe se você vai pecar amanhã. Deus sabe que você vai pecar amanhã. Só que Ele não desiste de você. É isso que, logo nessa primeira parte aqui, nós já aprendemos. Então, para nós entendermos um pouco mais, Israel nessa época aqui estava vivendo um momento muito próspero. O reino estava indo muito bem. Os reis anteriores tiveram muito sucesso na guerra. Havia palácios, havia riquezas, havia um luxo. Só que essa prosperidade gerou corrupção. Essa prosperidade gerou idolatria. E essa é uma segunda lição que nós já aprendemos. Prosperidade, luxo, riqueza, isso não necessariamente significa vida com Deus. Porque o povo aqui estava vivendo ótimo. Havia fartura, havia luxo. Só que o coração do povo estava muito longe de Deus. Então essa é uma segunda lição que a gente aprende aqui. A terceira, que é muito interessante também, em Oséias 2:11, um pouquinho para frente, se você quiser acompanhar, diz assim, Deus dizendo para o povo: acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. O que isso quer dizer? A religiosidade do povo estava sendo 100%. Eles faziam as festas exigidas na lei, eles estavam celebrando ao Senhor, estavam cultuando a Deus. Só que a terceira lição que a gente aprende aqui: religiosidade não tem valor algum. Não adianta nada, nós viemos aqui todo domingo na igreja, se o nosso coração estiver longe de Deus. Essa é uma terceira lição que a gente aprende logo com esse contexto. E é nesse contexto que Oséias então estava vivendo. O povo estava próspero, o povo estava louvando a Deus, o povo estava indo no templo, oferecendo sacrifício, só que estava cultuando outros deuses, tinha se misturado com os povos vizinhos que Deus tinha proibido, que ele sabia que isso não iria dar certo, e o povo estava fazendo calamidades. E é nesse contexto Deus chama Oséias. E aí é muito interessante. Muitas vezes na Bíblia, a Bíblia usa essa relação do povo de Deus com Ele, essa relação da igreja com Ele, de Israel com Ele. Ele faz essa comparação do homem e da mulher, do casamento. Como é interessante isso. Se você lembrar lá em Mateus 25, tem o que? A parábola das 10 virgens. As 10 virgens estavam esperando quem? O noivo. Em Efésios 5:25, Paulo diz o que? O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha aí que interessante. Em Apocalipse, Cristo é quem? O noivo. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que Deus usou essa relação, né, sempre do povo, da relação dele com o casamento? Eu estava brincando aqui com a Suzana antes do culto, né, Suzana? Eu falei, a Jéssica estava aqui, foi no aniversário do pai, acho que foi visitar o pai, né? Aí eu falei, Rodrigo, não, tá certo, foi visitar o pai. Por enquanto, ele é o mais importante na sua vida, né? Depois que você casar com o Rodrigo é o mais importante da sua vida. E é uma coisa que a gente não entende, né? A relação do homem com a mulher é a relação mais importante que existe. Deus criou Adão e Eva, e o que ele disse? Abandonarão o pai e mãe e se juntarão à sua esposa, serão uma só carne. A relação do homem com a mulher é uma relação de pureza, de singeleza. Eu sei que não é isso que a gente vê, mas essa é a relação que Deus criou do homem com a mulher, de mutualidade, uma só carne, um conhecer os problemas do outro e sofrer com o outro, fidelidade. É isso que é o casamento do homem com a mulher. E é essa comparação que Deus faz com a igreja, com Israel, com o povo dele. E aí Deus pega Oséias e fala: Oséias, você vai sentir na pele o que eu estou sentindo. O povo está me traindo. O povo é adúltero. O povo está se prostituindo. Palavras duras. E para você, eu creio que é isso, né? Não está na Bíblia, mas para que Oséias pudesse ter um ministério realmente com poder, com força, aquilo que a gente fala, né? Pregar o que a gente viver, o que a gente prega. Ele
Ele falou: Oséias, você vai sentir na pele o que eu estou sentindo. Você vai se casar com uma mulher adúltera. Imagina como foi para Oséias. Eu sei que não tem diferença para a mulher ou para o homem, mas para o homem é muito difícil um adultério da mulher. O homem tem orgulho, o homem tem esse machismo. Para a sociedade, um homem, uma mulher trair o homem, como é sofrido, como é dolorido. E Oséias, você vai passar por isso. O povo está me traindo, e é esse o sentimento que eu tenho, de homem traído. E aí Oséias começa o seu ministério. Mais para frente um pouquinho, Gomer, aí no continuação do texto, Gomer deu 3 filhos para Oséias. Jezreel, nomes maravilhosos, se você quiser pôr no seu filho, que significa Deus semeará. Lohuama, olha aí que legal. Lohuama. Brincar com Lohuama, já pensou que legal, Breno? Significa desfavorecida, não amada. Aqui Deus está tão profundamente magoado, triste com o povo, que Ele diz: esse povo não será mais o meu povo amado. O terceiro filho chama Lo-Ami, que significa não meu povo. Não quero mais que Israel seja meu povo. Não que Deus abandonou, rejeitou Israel. Israel rejeitou a Deus. E aí esses 3 filhos também servem de exemplo do que estava acontecendo com Oséias, do que o povo estava fazendo. Só que Oséias, ele foi firme para falar da corrupção. Oséias, ele viveu na pele o que Deus estava sentindo. Ele apontou o erro do povo, só que ele apontava o erro, mas com o coração partido, porque ele sabia o que Deus estava sentindo. É o que diz aqui em Oséias 11:8, eu vou ler, não precisa acompanhar. Como desistir de você, Efraim? Efraim é Israel, Deus falando. Como posso entregá-lo nas mãos de outros? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Aqui Deus fala como um marido que ama a sua esposa, e essa esposa o trai. Olha o sentimento de Deus quando olha o seu povo traindo ele, adulterando ele. E esse texto aqui me fez lembrar de uma passagem que você deve conhecer, quando Jesus entrou em Jerusalém, o Deus na terra. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 25:37. Então é esse o sentimento de Deus. O povo não queria saber dele. Só que Deus ama muito esse povo. Deus, a ponto de dar sua vida, eu faço o que for preciso. Eu não desisto de vocês. É isso que está nos mostrando aqui. E aí eu fui buscar a definição da palavra adultério. Então, porque aqui diz, algumas traduções dizem assim: vá buscar uma mulher prostituta. Essa tradução diz: vá se casar com uma mulher adúltera. E eu fui buscar essa tradução, o significado de adultério no dicionário. Violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal, é o que a gente mais entende como adultério. Mas também há outras traduções. Adultério significa falsificação de alguma coisa, modificação, alteração do original. Então, se eu tenho um carro lá e eu adulterei o chassi dele, o que eu fiz? Eu alterei a originalidade dele, não é? Então adultério também significa isso: alterar aquilo que foi feito do original, modificar. E aí muda um pouquinho de contexto para nós, porque aqui no versículo 2 Deus diz assim: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Então aqui o primeiro tipo de adultério que essa história nos conta: afastar-se do Senhor, afastamento. Esse era o primeiro adultério que o povo estava cometendo. Olha o que dizem aqui, Oséias 13:6.
Quando Deus alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Quando está tudo bem na sua vida, você se esquece do Senhor? Porque eu sei que é muito mais fácil, né? Quando aparece uma doença, quando morre algum ente querido, quando a gente perde o emprego, como a gente busca, não é? Infelizmente é assim. Fazemos jejum, oramos, buscamos, mas e quando está tudo bem? Aqui, quando estava tudo bem, o povo se afastou do Senhor. Então esse é o primeiro tipo de adultério que o povo cometeu e que infelizmente nós também cometemos. O segundo tipo de adultério é esse aqui, falta de confiança. Oséias 2:8 diz assim: Israel não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. O povo estava adorando Baal. Vocês sabem quem é Baal? Baal é o deus da fertilidade, da chuva. Em vez do povo confiar em Deus, que Deus daria o trigo, daria a chuva, daria a plantação rica, não. O povo foi buscar no Deus Baal. Não confiou em Deus. Então esse é o segundo tipo de adultério, a falta de confiança. E Oséias 5,13 diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. O povo foi buscar cura, ajuda no grande rei, no outro Deus. E o que Deus diz aqui? Ele não pode curar vocês. Sou eu que posso te curar. Somente eu posso curar os seus tumores, as suas doenças. É o que Deus diz para o povo. Então o segundo adultério aqui, falta de confiança. O terceiro, que é consequência desse segundo, desobediência. Estava claro na lei dos hebreus que eles não poderiam adorar outros deuses. Os 10 mandamentos dizem o quê? Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Eles desobedeceram ao Senhor. É o terceiro tipo de adultério. E aí começa a pegar um pouco para a gente, né? Porque nós olhamos a história de Israel, eles foram adúlteros, mas e nós? Quantas vezes temos desobedecido a Deus? Quantas vezes temos adulterado o plano original de Deus? Com traição, com pecados, sexo fora do casamento, adultério. Qual que é o plano original de Deus? Sexo dentro do casamento. Se nós fizermos fora, adulteramos o original. Terceiro tipo de adultério, desobediência. Então é para a gente refletir como que está a nossa vida. E interessante que quando tudo vai mal, acontece isso aqui, Oséias 4:4. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Quando tudo vai errado na igreja, a nossa tendência é achar culpados, não é? Culpar os líderes, culpar o pastor. Deus estava falando aqui, não culpe os sacerdotes, quem acusa eles sou eu. Culpem vocês, vocês são culpados do que está acontecendo. Então, é para a gente fazer a reflexão verdadeira, e não achar culpados, não olhar para ninguém, fazer uma reflexão interna de como está a nossa vida, ver o que aconteceu aqui com o povo, para que a gente não cometa os mesmos erros do povo, porque embora Deus ame demais o Israel, a nós, o povo de Israel pagou o preço. Hoje nós falamos que estamos na época da graça, não é? E nada acontece com a gente. A gente pega e a gente vai morrer no outro dia. Antigamente era assim. O povo foi para o exílio, escravidão. E Paulo diz que, em Romanos, se não me engano, que nós somos o ramo enxertado. O Israel é uma videira verdadeira. Qualquer dia eu vou falar sobre isso. E nós somos um ramo que Deus enxertou na videira verdadeira. Se Deus não poupou Israel, quanto mais nós que somos enxertados. Olha o que Paulo fala. Então é para a gente refletir. Estamos na época da graça, sim. Mas Deus não deixou de ser santo. Deus não deixou de ser justo.
Deus não deixou de ser poderoso. Devemos aprender isso. E um quarto tipo de adultério que o povo cometeu. Olha o que diz Oséias 4:1. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. O povo deixou de conhecer a Deus. E esse é um tipo de adultério que o povo conheceu. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha que coisa. É tudo uma coisa consequência da outra. Quando nós deixamos de conhecer a Deus, nós vamos desobedecê-lo, nós vamos pecar, nós vamos se afastar, nós vamos ter falta de confiança. É isso que está nos mostrando aqui. E esse tipo de conhecimento aqui é interessante, porque não é um conhecimento teórico. Eu sei que Deus existe, eu conheço. Não, não é isso. O conhecimento que diz na Bíblia aqui é saber. Saber é prima da palavra sabor. Olha que interessante. Sentir Deus, degustar Deus, conhecer com o coração, vida. É esse o conhecimento que Deus pede, e não um conhecimento intelectual. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É o que diz Oséias 6:3. Quem tem falta de conhecimento, busque ao Senhor, procure conhecê-lo, e a promessa dele está aqui, Ele vai vir, Ele vai se mostrar, e você vai ter um relacionamento íntimo com Ele. Essa é a promessa dele, não pode falhar. Interessante que, ao tratar esse conhecimento de Oséias, ele abre o caminho que seria percorrido por Jesus. Jesus, em Mateus 11:27, diz assim: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Vocês sabem o que é salvação? Quem aqui tem alguma ideia? Do que é salvação? Pode falar, alguém. Beto, o que é salvação? Sem Deus, você se salva dessa situação, passa agora a viver uma nova realidade com Deus eternamente. Certo. Alguém tem outra definição de salvação? É isso? Está certíssimo. João 17:3 diz assim. Abre, por favor, eu faço questão. João 17:3. Vamos ver o que Jesus diz que é salvação. Jesus aqui, ele ora por si mesmo, antes de ir para a cruz. E ele começa a orar pelos discípulos. E ele diz assim, salvação, a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus, não há vida eterna. Então, o desafio dessa manhã é para que nós busquemos conhecer a Deus e não cometemos esses erros que o povo de Israel cometeu. Para finalizar, eu leio aqui o texto de Oséias 12. Oséias 12, a partir do versículo 3. Depois de toda essa história que Oséias contou, depois de ver tanto pecado, tanto afastamento do Senhor. Oséias 12, capítulo 3, ele se referindo a Jacó, ele diz assim: no ventre da sua mãe, segurou o calcanhar do seu irmão. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Essa é a mensagem que o Senhor traz para nós. Busque a Deus. Confie sempre no seu Deus. E Ele jamais
como Ele já provou, jamais vai desistir dos seus. Amém? Amém. Tá? 11h27. Amém. 11h30. Bom seminarista, está aprendendo, né, pastor Milton? Na última ele passou um pouquinho. Mas, igreja, por que eu falo isso? Eu quero reforçar a importância da gente ter respeito ao nosso horário, né? Então, nosso culto pela manhã é às 10h45 para terminar às 11h30. E à noite eu quero reforçar também que o nosso culto é às 18 horas. Então, talvez ainda vamos ter alguns contratempos. Algumas pessoas, infelizmente, têm chegado depois das 19 horas. Mas se você está aqui hoje e não sabe ainda, até o mês de dezembro nós estamos aí fazendo essa mudança, essa alteração. Os nossos cultos se iniciam às 18 horas. Eu quero só compartilhar rapidamente alguns avisos. Antes eu gostaria de perguntar, tem alguém que nos visita pela primeira vez nesta manhã? Levante o seu braço, se houver alguém aqui. Não tem ninguém, né? Todos de casa então, amém. Essa semana novamente nós tivemos uma perda, né? Semana passada a igreja já sofreu um tanto com a perda da irmã Galina. Você que está aí com o boletim, talvez não lembre, não conheça, tem a foto dela ao lado do irmão Pedro, e que nós possamos continuar orando por aquela família. Essa semana foi a avó do Marquinhos, né, Marquinhos? A dona Angelina. O pastor esteve lá, o pastor Milton esteve lá logo cedo, o pastor também foi lá depois no cemitério. O velório foi de sexta para sábado, e o enterro foi ontem, né, Marquinhos? Que Deus console a vida da sua mãe, né, dos irmãos, que a igreja possa aí estar orando também por essa família enlutada. Hoje à noite o pastor estará aqui encerrando a série Atitudes, e assim como eu já falei no curso de noivos, o meu desafio, o desafio de Deus para nós nessa noite é